Boa noite. Hoje, 27/5/2020, estamos iniciando nossa meditação no culto de oração e estudo bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias para Salmo 25. Salmo 25, vamos começar lendo os versos de 1 a 3, que diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Oremos. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra, de estar diante do Senhor para aprender lições para nossas vidas. Abre nossos corações para entender tuas verdades, dá para nós coragem para viver, e assim que nós pedimos, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus, amém, Senhor. Quem espera em Deus não é decepcionado. Temos aqui a oração de Davi pedindo auxílio divino, e Davi sabia que quem confia ou espera no Senhor jamais será envergonhado. Mas ele sabia também que tinha muitos inimigos e que era um pecador, que tanto os inimigos como o pecado tentavam o afastar de Deus, tentavam tirar ele do foco de servir e obedecer ao Senhor. E Davi então expressa um tipo de medo de se afastar de Deus. O medo de Davi muitas vezes é o mesmo medo de todos nós. Chegamos a questionar em nossas mentes: como poderia Deus ouvir um pecador como eu? Depois de tudo o que fiz, será que Deus vai me perdoar? Sabendo quem eu sou, será que Deus irá me abençoar? Essa poderia ser as dúvidas de Davi, que são as nossas muitas vezes. Mas surgem outras perguntas baseadas em todo o Salmo. Como Davi esperava por Deus? De que maneira Davi depositava sua confiança no Senhor? De que forma a esperança em Deus não decepciona? Vamos considerar uma questão para tirar lições do Salmo para nossas vidas. Como devemos esperar em Deus e não ser decepcionado? E o Salmo mostra para nós que devemos esperar em Deus com obediência. Versículo de 4 a 5 fala que devemos esperar em Deus com obediência. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então Davi, ele começa aqui expressando a sua obediência a Deus. E então pede a Deus que o ensine a viver uma vida que o agrade. A ideia que nós observamos aqui é que nós jamais podemos fingir que estamos esperando em Deus se não quisermos fazer o que ele diz. Davi queria fazer o que Deus diz, então ele pede que o Senhor o guie na verdade e que ensine a ele a viver para o agradar, para o esperar. Então nós observamos aqui que devemos esperar em Deus e não ser decepcionado esperando com obediência. Mas ainda segue, nos versículos de 6 a 11, o salmista mostra que nós devemos esperar em Deus e não ser envergonhado, esperando com arrependimento. Versículo de 6 a 11, esperando com arrependimento. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem da minha transgressão, ou das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor.
Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Então aqui nós observamos o salmista reconhecendo que para esperar em Deus e não ser decepcionado, nós temos que esperar com arrependimento. O salmista se arrepende, dos seus pecados, e ele pede aí o perdão de Deus. E assim ele confia que o Senhor vai sim cuidar dele. Então aqui nós podemos ver bem claro que jamais podemos esperar em Deus e continuar vivendo em pecado, sem se arrepender. Davi sabia disso. Ele sabia que se ele parasse a vida dele ali e a partir dali ele não cometesse mais nenhum pecado, mesmo assim ele sabia que se ele não se arrependesse, não abandonasse os pecados antigos, não pedisse o perdão de Deus, ele ia ter sempre uma dívida, sempre uma culpa a ser confessada. Então é necessário se arrepender. Aí nós observamos bem claro o salmista expressando isso para nós, né? Então Davi clama pela graça e o perdão de Deus, porque ele conhecia a rebeldia do seu próprio coração. Então ele está arrependido de seus pecados. Aqui nós aprendemos que nós devemos esperar em Deus e não ser decepcionado, esperando com arrependimento. Mas tem ainda os versículos de 12 a 15, mostra que nós devemos esperar em Deus com temor. Versículo de 12 a 15 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A iniquidade do Senhor a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará o conhecimento, ou dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Então aqui mostra que devemos esperar no Senhor. Para não ser decepcionado, devemos esperar com temor. Então, quem coloca a sua esperança em Deus, espera por Ele com temor. O perdão que recebemos e que experimentamos quando colocamos nossa esperança em Deus, leva-nos a temê-lo com reverência. O temor reverente a Deus, por sua vez, ensina-nos, dirige-nos, abençoa-nos, coloca-nos e livra-nos, ou seja, consola-nos e livra-nos. Então aí o trecho mostra bem claro para nós. Então o temor do Senhor traz benefícios para nossas vidas. Então aí a nossa questão é como nós podemos esperar em Deus e não ser decepcionado. Então nós podemos esperar em Deus com temor. E ainda temos versículos de 16 a 21 mostra que devemos esperar em Deus em oração, versículo 16 ao 21. Vamos ler até o 22, onde ele faz a conclusão. 16 diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações.
Davi não só ora por ele, mas também ora em favor de toda Israel. Então aqui nós aprendemos que devemos esperar em Deus com ou em oração, tá? Em oração. Quem espera em Deus, espera em oração. Davi se volta mais uma vez e clama a Deus. E ele faz aqui, nós observamos 7 petições. Ele clama ao Senhor que volte para mim e tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Então a ideia é que os meus problemas só aumentam cada vez mais. Só o Senhor pode dar uma parada em todas essas situações. Verso 17, ele diz: livra-me de toda a minha angústia. Então a angústia só sai do coração da pessoa quando ela confia em Deus, quando ela espera em Deus. No verso 18, ele começa dizendo: atenta para mim, ou para a minha dor e para o meu sofrimento, para minhas aflições. 18 ainda: perdoa todos os meus pecados. 19, vê quantos inimigos tenho e a crueldade com que me odeiam. O 20, na primeira parte, diz: protege minha vida e livra-me. Ainda no 20, não permita que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Então aí nós podemos ver claramente Davi fazendo o seu clamor ao Senhor, tá, em oração. A oração é a chave para a vida dos servos de Deus. Só pensando no contexto, Davi, como rei, eles enfrentavam guerras constantemente, e aqui alguns comentaristas atribuem a um salmo de preparação para a guerra. Então, antes de ir para a luta, Davi consulta a Deus, Davi se coloca nas mãos de Deus. Isto é um exemplo para todos nós salvos, né? Nos colocar diante do Senhor em oração. Então aqui mostra bem claro, o salmista sabia que Deus daria para ele todo o sucesso que ele esperava na vida, mas mesmo assim ele faz questão, tá, de se colocar diante do Senhor, ensinando para nós que nós podemos esperar em Deus e não ser decepcionado. Na realidade, ele sabia que quem espera em Deus não é decepcionado, mas tem uma forma certa de esperar. Ele diz: tem que esperar com paciência, tem que esperar com arrependimento. Então, se tem pecados a serem abandonados, devem ser abandonados. Tem que esperar com temor, pedindo a Deus que o ensine, dirija, abençoe, console e livre. Tem que esperar em oração, colocando diante de Deus as suas petições, suas necessidades. E assim Deus, com certeza, vai realizar na vida, conforme o querer dele, tá, as nossas petições. Então, a esperança em Deus não decepciona. Paulo sabia disso, lá em Romanos 9:33, ele diz: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confia nele jamais será envergonhado. Quem confia em Jesus jamais será envergonhado. Então o desafio é que você coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Ele nunca te decepcionará, jamais ele o abandonará. Então espere em Deus, mas espere da forma correta, com paciência, arrependimento, temor e oração. Que Deus nos abençoe e que possamos crescer nesta prática dessas verdades do Senhor. Boa noite.